Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estão assistindo, né? Espero que estejam todos bem. E agora a gente vai dar sequência à à disciplina de filosofia, né? Chegando ao problema do empirismo e racionalismo, tá? A gente vai ver essas duas correntes correntes filosóficas inseridas na filosofia moderna, tá? Antes do iluminismo, beleza? Ali do século XVIII e XVII, tá? Então, o tema da aula é esse: aspectos gerais, né, da filosofia moderna e oposição epistemológica entre racionalismo e empirismo. E a gente vai ver o significado da palavra. A gente primeiro vai fazer uma contextualização, né, da filosofia moderna, o significado da palavra epistemologia, né, e esse debate entre racionalistas e empiristas. Bom, primeira coisa, a gente vai entender a forma intelectual da filosofia moderna naquela época. Lembrando que a gente está num período de ruptura com a filosofia medieval, né? Que era muito dogmática, que era muito voltada para as questões religiosas. E então, os filósofos modernos se opunham a essa forma religiosa de pensamento, né? Em certo sentido, e revolucionavam ali o conhecimento científico e a filosofia moderna de uma forma geral. É também um período de revoluções científicas, né? Copérnico, Galileu, então, isso tudo estava combinando, né, principalmente na Europa, né, que é o berço dessas revoluções, e a filosofia moderna nessa época tem forte influência do ceticismo. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa que duvida, que questiona muito, né? Então, essa importância do questionamento, da dúvida, tá? Do ceticismo, estava também se desenvolvendo no pensamento científico e filosófico, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente for falar dos autores. A ideia de que o sujeito do conhecimento é o ponto de partida da reflexão filosófica, isso é muito importante, porque qual era o ponto de partida da reflexão filosófica no período medieval? Era Deus, era a igreja. Agora, na filosofia moderna, no período moderno, o ponto de partida é o sujeito, é o ser humano, tá? Detentor da razão, o sujeito racional. Quer dizer, é uma virada aí muito importante, né? E que remete ao humanismo, ao antropocentrismo, que eu já falei na aula de introdução ao renascentismo, à filosofia moderna. A gente também tem uma importância fundamental do método para busca do conhecimento seguro, científico, tá? A importância do método. O que é o método? É o caminho científico, teórico, para se alcançar o conhecimento, né? A inspiração nas ciências da natureza, e principalmente na matemática, né? Na física também, e nessa exatidão das ciências exatas, perdoe-me a redundância, mas a exatidão das ciências exatas, assim, como a matemática, né? Isso vai ser muito forte em Descartes, por exemplo. E aqui entra a questão central da aula, a oposição epistemológica entre racionalismo e empirismo. Então, antes de entrar para os autores, né, para essas duas correntes, a gente vai entender o que significa epistemologia, né? Porque a gente não tem como conceber essa oposição epistemológica sem compreender o significado da palavra epistemologia. Essa é a ideia, entendem? A partir do momento em que saibamos o significado da palavra epistemologia,
aí sim estaremos prontos para compreender o pensamento epistemológico, filosófico do racionalismo e o pensamento epistemológico, filosófico do empirismo. E essas divergências, essas oposições. Mas primeiro vamos entender o que significa epistemologia, não é? Beleza, epistemologia, o que é? A origem etimológica da palavra, quer dizer, de onde vem a palavra, é episteme, do grego, no grego antigo, ou do grego, né, mas vem da filosofia clássica grega antiga, se refere a conhecimento ou até mesmo a ciência. Episteme tem essa origem semântica, etimológica. Episteme significa conhecimento ou ciência, tá? Logia, estudo do conhecimento, né? Epistemologia, estudo do conhecimento, estudo da ciência. É isso que significa. Episteme, um dos primeiros filósofos a se dedicar sobre epistemologia foi justamente Platão. Episteme, para Platão, significava conhecimento verdadeiro, que está vinculado à ideia de mundo inteligível, ou mundo das ideias, né? Mundo da luz. Então, para Platão, a episteme, o conhecimento verdadeiro, a episteme significava conhecimento verdadeiro, perdão, e na ideia de Platão, seria alcançado através do mundo inteligível, né? Do mundo da racionalidade. E é importante notar que ele já fazia uma distinção entre episteme, que significa conhecimento verdadeiro, razão, ciência, né? Versus, oposição, doxa, que significa uma falsa consciência, né? Uma ideia baseada em opiniões, em sensações. Para Platão, isso. Doxa, por sua vez, já devem ter percebido, está vinculado à ideia de mundo sensível, o material, né? Mundo das cavernas, mundo das formas, o mundo das sensações. Lembrando que Platão não era a favor do conhecimento científico a partir das sensações, e sim a partir da transcendência espiritual, reflexiva, né? Então já começa a se desenhar aí o significado da palavra epistemologia, tá? É importante, né, sabermos da origem da palavra através de Platão, mas epistemologia, então, em linhas gerais, se refere ao conhecimento sobre a própria ciência, tá? Como conceber, pensar, articular o pensamento científico. Então, é a ciência que se dedica ao conhecimento científico, ou como alcançar o conhecimento científico. E mais do que isso, é uma ciência que se dedica à reflexão sobre a relação entre sujeito e objeto, tá? Porque no mundo moderno existe uma concepção também, e isso está voltado, se relaciona com, a, com a revolução moderna, filosófica. Existe uma ideia também de que somos sujeitos, tá? Sujeitos detentores da razão, né? Tem a ver com o antropocentrismo, com o humanismo, somos sujeitos no centro, e ao nosso redor existem objetos, beleza? Pensem objetos como o mundo mesmo ao redor, né? As formações, os fenômenos sociais, físicos, né? Tudo, assim, está ao nosso redor. E a epistemologia, ela vai tratar sobre a relação do sujeito com o objeto, tá? Como a gente deve conceber essa relação, como o conhecimento se amplia, tá? Como a gente atinge o conhecimento, qual é a nossa relação com o objeto. Então, é importante isso, porque vocês podem perceber, então, que epistemologia vai além do conhecimento científico. Beleza,
é o estudo sobre conhecimento científico, mas vai além, porque é o estudo também da nossa relação com os objetos, tá? Como a gente articula o nosso conhecimento, como a gente se relaciona com os objetos, com o mundo, com os fenômenos sociais, físicos, tá? Então tá nesse sentido. E naquela época era muito mais fenômenos físicos, né? Porque ainda não existia, por exemplo, a sociologia. Mas isso é outra questão. Voltando então, em síntese, é isso. Epistemologia é o conhecimento que se refere ao próprio conhecimento científico. É a busca do saber científico, como conceber o conhecimento científico. É a ciência que estuda a própria ciência. E mais do que isso, estuda a relação do sujeito com o objeto, tá? Como ele concebe consciência, não, perdão, como ele concebe conhecimento, razão, enfim, nessa relação, como se dá o desenho, a troca de conhecimento, o desenho reflexivo de conhecimento e tal. Mas é isso, epistemologia está relacionado a uma ciência que se dedica ao estudo da própria ciência, tá? Do próprio saber científico, como a gente chega ao saber científico, né? E esses desdobramentos. E aí, eu vou deixar essa primeira parte, então, e na segunda parte eu falo sobre racionalismo e empirismo, tá? Dentro da oposição epistemológica.